Bom, meus amigos, estou acordando agora, estou fazendo aqui mais um vídeo, dessa vez para esclarecer algumas informações que me foram questionadas por um dos nossos leitores, por um dos nossos espectadores. Antes de mais nada, é preciso informar que o canal Vozcom é um canal feito para vocês. É um canal feito para vocês, cujo conteúdo, cujo sucesso depende, antes de mais nada, de você apertar aí no botãozinho, né, inscrever-se em nosso canal, assim como curtir os nossos vídeos. E estou fazendo esse vídeo, embora não seja o foco desse canal, exatamente porque um dos nossos espectadores vai ter agora um debate, pelo que eu entendi, nessa terça-feira, e ele precisa dessas informações concernentes à violência doméstica na Rússia. Antes de mais nada, eu quero desfazer aqui um mito que tem sido divulgado por diversos jornais no Brasil, pelo que eu soube até mesmo na mídia televisiva e principalmente na escrita, por bloggers também, blogueiros que têm centenas de milhares de visualizações têm disseminado essa mesma mentira, e a própria Dasha, que é russa, de um outro canal sobre a Rússia, já desmentiu esse mito. Ela diz respeito à questão da violência doméstica na Rússia. Ou seja, tem sido divulgado hoje no Ocidente que a Rússia legalizou a violência doméstica, que a Rússia deu vários passos atrás, dando bandeira verde para maridos violentos, quando na realidade não é assim, senhores. Para quem acha, né, que na Rússia as mulheres não têm um marido, né, mas um Bruce Lee em casa, qualquer pessoa que vive aqui na Rússia, que observa o cotidiano, qualquer pessoa que já tem um tempo aqui, né, como eu, que já está com quase 3 anos que eu estou aqui na Rússia, eu, pessoalmente, no dia a dia, nunca vi um único caso de violência contra a mulher, a partir de homens. Nunca vi. Aliás, até o contrário eu já vi. Eu lembro quando eu estava no metrô, na linha azul, vinha do norte da cidade, e nas imediações do metrô Udilnaya ou Chornaya Rechka, havia um casal. A mulher estava furiosa com o seu companheiro e nisso começou a bater nele. Batia, mas batia, mas batia, que o homem já estava todo arranhado, estava com a cara vermelha, né? Parecia que ele tinha brigado com um gato, por assim bem dizer. E a mulher vinha o tempo todo reclamando com ele tentando se defender com argumento, com a cabeça baixa, não sei se tinha culpa no cartório, e a mulher batendo nesse homem o tempo todo, a ponto de dar pena. Por muito pouco eu não apertei o botão, né, do Extreme Visor. Extreme Visor. Resumindo, o botão que você aperta em situações de urgência. Para quem não sabe, o metrô, os trens, os vagões dos metrôs da Rússia possuem um botão que, uma vez que você pressiona esse botão, ele alerta o maquinista, que por sua vez toma as providências necessárias. Uma delas pode até mesmo ser chamar a polícia. Em toda a estação de metrô sempre tem pelo menos 3 policiais que dão conta de possíveis infrações da lei. E eu confesso que o dedo ficou coçando, ficou o dedo nervoso, né, para apertar esse botão. Eu, de modo sábio, consultei um russo que sentava logo ao lado. Questionei, apertar aqui, ela está batendo muito ali naquele rapaz. E o que foi que o russo me disse? Isso aí é coisa entre marido e mulher. Nem vale a pena apertar o botão.
O pior é que dá até pena do cara, porque ela bate nele o tempo todo. Se a polícia vê isso aí, provavelmente no máximo vai ter só uma conversa e vai ficar por isso mesmo. Agora, se o cara reage na situação, então ele é pego, é preso pela polícia, vai ter que responder a um processo criminal por violência e, enfim, vai se dar mal na situação, mas não a mulher. E eu vendo, né, a coisa, acabei deixando por isso mesmo, vi na hora que eles desceram no metrô, a mulher continuou dando tapa, né, e empurrão desse sujeito. Existe um vídeo muito famoso na internet de um grupo feito Mankind, se não me falha a memória, Mankind Initiative, quando um grupo no Reino Unido resolveu fazer um experimento social. Nesse experimento social, o homem agredia a mulher e depois a mulher agredia o homem. Nos momentos em que o homem agrediu a mulher, as pessoas rapidamente reagiram em defesa da mulher, né? Inclusive tomando atitudes bastante duras para com o homem. Agora, no momento em que a mulher agrediu fisicamente o homem, então as pessoas sequer prestaram atenção nisso aí. Ou seja, existe a violência doméstica, ela é ruim em qualquer uma de suas manifestações. Seja do homem contra a mulher, seja da mulher contra o homem. Entretanto, nós percebemos que existe um certo setor da sociedade interessado em proteger apenas, exclusivamente a mulher. Ou seja, como se o homem, vítima de violência, o que infelizmente acontece também, fosse menos merecido, né, de algum tipo de assistência e como se esse tipo de incidente fosse menos passível de reprovação. Eu lembro muito bem como nos anos 90, e provavelmente isso acontece até os dias atuais, eu li uma notícia na revista Isto É, sobre uma mulher que decepou o pênis do marido após acusá-lo de traição. Há muitos casos, inúmeros até, de mulheres que são levadas a atos, digamos, até as últimas consequências, que matam o marido, que decepam o pênis do marido, mulheres que muitas vezes esfaqueiam, não é, o marido. Isso no mundo inteiro, e aqui na Rússia também não é exceção. Quer ver um exemplo? Tem um russo muito conhecido, ele inclusive é cantor, não vou citar o nome dele aqui, ele provavelmente não gostaria. Ele mora, né, ele mora noutra parte da Rússia. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2015, em Moscou. E ele é louco por brasileiras. Para ser mais exato, ele é louco por uma brasileira, né, que é a namorada virtual dele. Eu não sei se ela teve a oportunidade de vir até aqui, mas enfim. Ele parou completamente de namorar com mulheres russas. E isso por quê? Porque na cidade onde ele mora, certa vez ele se encontrava em uma parada de ônibus, foi esfaqueado por duas russas. Ficou no hospital, em coma, sobreviveu a esse atentado, digamos assim, quer dizer, foi vítima de violência da mulher, e deste modo hoje ele se relaciona apenas com uma brasileira. O cara é gente boa, tranquilo, né? Um sujeito honrado, uma excelente pessoa, mas que infelizmente, e que a propósito principal, fala muito bem o português. Talvez algumas pessoas aqui até conheçam, por isso até que evito mencionar o nome. Ele tem vídeos, inclusive, em português. Ele foi um dos que ajudou a desmascarar os canalhas que assediaram mulheres aqui na rua, sujeitos brasileiros a propósito, e ele foi vítima desse tipo de ação. Em muitos países,
inclusive aqui na Rússia. Há estatísticas suficientes que registram o fato de que há muito mais barrigas brancas, ou seja, homens vítimas, né, de abusos de suas esposas, do que o contrário. Lembrando que aqui, quer dizer, eu passei quase 10 minutos falando só de violência física. Mas e outros tipos de violência, como por exemplo a violência econômica? A violência econômica também é igualmente importante, afinal de contas, se você não tem dinheiro no bolso, você não vai comer, você vai passar fome, você vai ficar na rua, você vai passar por situações muito constrangedoras. E aqui na Rússia isso acontece também, essa questão da violência econômica da mulher contra o homem, tendo inclusive senhores brasileiros como vítimas. Por exemplo, eu lembro como, antes de vir aqui à Rússia, eu escutei muitas histórias, talvez até eu sei que uma pessoa que acompanha o nosso canal, Wilson, inclusive conhece um caso parecido, de um brasileiro que veio para cá, viu lá uma russinha lá dando mole, e nisso a moça depenou o rapaz completamente, que dizem que ele, depois disso, passou frio, passou fome, e aí acabou voltando para o Brasil depois de pedir ajuda, inclusive, da embaixada. Se você for à embaixada da República Federativa do Brasil, em Moscou, se você for ao consulado, o que mais tem, e eu inclusive escutei histórias de diplomatas que trabalham com isso, o que mais tem é brasileiro, né? Brasileiro, ou seja, homem brasileiro, indo pedir ajuda econômica na embaixada, quer dizer, indo pedir dinheiro para voltar para casa, para não passar fome, depois que essa ou aquela sereia, né, passou a perna no cara e o depenou completamente. De diferentes formas, dos modos mais diferentes. Só para vocês terem uma ideia, existe um bar aqui em São Petersburgo, né, tem muita gente que estuda medicina aqui que conhece esse lugar. Inclusive gente que já foi golpe, eu sei de gente que já ficou trancado lá dentro para poder lavar a louça, porque ficou completamente sem um centavo no bolso, literalmente. Então, existe um bar aqui, né? Eu não vou dizer o nome desse bar, mas em tradução significa o serviço secreto. Bar esse que, segundo os próprios comentários do Google, a única coisa que existe secreto nele é que ele paga mulheres para depenarem, vamos usar esse termo aqui, o cara. Como é que isso acontece? Elas veem muitas vezes o sujeito que está andando sozinho na rua, estrangeiro, às vezes até mesmo dois, né? Aí o cara, o cara foi educado com um mito, né? Leu na Gazeta Russa, né? Coisas tipo, porque na Rússia tem 10 milhões de mulheres a mais para a quantidade total de homens. Porque na Rússia tem muitas mulheres que andam com shortinho, com uma saia curtíssima. Porque até as mulheres da polícia usam saias curtíssimas, né, que é para poder atrair os homens, coisas nesse sentido. Porque na Rússia tem muitas mulheres procurando marido, né, porque tem muitas mulheres isso, muitas mulheres aquilo, muitas mulheres que adoram estrangeiros. Aí o cara vem, opa! Aí o sujeito acha que na hora que ele aterrissar no aeroporto, né, já vai ter uma mulher lá, talvez com seus 2 metros, né, querendo fazer um striptease para o cara. Aí nessa brincadeira o cara cai nisso aí, né, acaba caindo no canto da sereia. Esse bar ele é muito conhecido por atrair homens geralmente bêbados ou estrangeiros. Geralmente são 2 garotas, às vezes até mais do que isso, que geralmente ficam situadas próximas de hotéis caros.
E se alguém acha, né, que para tirar dinheiro fácil de um homem é necessário tirar a roupa para ele, é necessário é necessário chegar ao ponto da cópula, na realidade as coisas não são bem assim. As meninas são espertas, elas geralmente chamam o cara. Uma vez eu quase fui vítima disso aí, né? Depois conheci uma garota no Tinder. Chamam o cara lá para sentar no bar, começam a puxar conversa, começam a dar bebida para o cara e elas começam a pedir os coquetéis mais caros que você imaginar. Pina colada, né? Coquetel que custa de R$ 125 para cima. Não sei se no Brasil funciona assim, se é a mesma coisa. Nisso, o cara pede para ele, pede para as meninas. E aí, quando o sujeito já está bêbado, depois que as meninas muito seduziram o cara, sem necessariamente ir para maiores detalhes, quando chega a conta, está lá R$ 1.000, R$ 2.000 para o cara pagar numa noite. Aí muitas vezes o cara não tem dinheiro. Então, quer dizer, ele acaba se lascando. Será que isso também não é violência? Porque para um homem fazer isso com a mulher é muito difícil. Você imagina eu, né? Quer dizer, fazendo a mulher, ou pode ser qualquer tipo de homem, né? Pode ser, imagina aí um cara que talvez você considere como mais bem apresentado, como mais, né? Mais do gosto feminino no Brasil. Por exemplo, um sujeito de 2 metros alto, loiro, imagine ele fazendo uma garotinha, seus 23, 25 anos, pagar para ele. Isso aí é muito raro de acontecer, muito raro. Comigo já aconteceu na Rússia, mas amigas, claro, né, amigas que admiram o meu trabalho, que respeitam, né, todo o trabalho que eu desempenho aqui, mas que isso, enfim, é uma exceção. Mas há inúmeros casos. Sem falar de mulheres que torram o cartão do marido, o que não deixa de ser um tipo de violência, né? Porque ele vai ter que trabalhar dobrado para poder pagar um cartão, para pagar um cartão estourado. Sem falar de mulheres, né, que muitas vezes destroem o patrimônio do seu marido, porque sabem que fisicamente elas não têm chance contra o marido. Então elas fazem o que? Destroem o patrimônio dele para se vingar de alguma coisa. Então, ou seja, casos de violência da esposa contra o marido existem em um grande número de casos, não só na Rússia, como também no Brasil, como provavelmente em muitos outros países, inclusive países da Europa Ocidental. Só que geralmente esses casos eles não são contabilizados, eles não são estudados, porque isso não interessa ao lobby feminista. O lobby feminista que, por sua vez, cresceu exatamente pela necessidade dos grandes capitalistas, inclusive das mulheres capitalistas, de ter a mulher dedicada não ao seu marido, mas sim ao seu empresário, à sua empresária. Essa é a essência, toda a essência do feminismo moderno. O feminismo que visa não acabar com a violência doméstica. O feminismo que visa não lutar pelos direitos da mulher, mas sim reivindicar um poder de polícia, reivindicar do Estado o papel que o seu pai fazia em casa nos tempos em que ela estava na minoridade, que era o de bajulá-la, que era o papel de adulá-la, que era o papel de mimá-la. Essa é uma opinião, a propósito, compartilhada pela famosíssima socióloga Camille Paglia. Ela que, a propósito, se considera feminista e se considera, inclusive, lésbica, mas que possui ainda assim um excelente trabalho em contestação não apenas à ideologia de gênero, como também em contestação ao chamado feminismo moderno. É um autor que eu recomendo a todos que se interessam pelo tema estudar. Daí para concluir, né, lembrando que eu acordei agora, não tomei o meu café aqui, não tomei o meu café, literalmente, que eu tenho um café aqui do Brasil, que foi enviado pelos meus maravilhosos telespectadores.
O meu conselho para você é sempre lembrar que essas notícias que chegam ao Brasil sobre absurdos na Rússia geralmente têm duas fontes. Aqui eu poderia talvez até citar uma terceira, né? Mas eu vou citar as duas principais. Uma delas é um jornal chamado Novaya Gazeta, ou seja, Nova Gazeta. Lembrando que essa Nova Gazeta, pelo menos até onde eu saiba, não tem nenhuma relação com aquela Gazeta russa que é publicada no Brasil. Novaya Gazeta é um jornal de oposição, aquele mesmo jornal, né, que publicou mitos sobre campo de concentração para Baitola, na Chechênia, né, esse tipo de coisa. Quer dizer, umas coisas completamente absurdas, impensáveis e, inclusive, sem fontes, quer dizer, com fontes apócrifas e que não correspondem à verdade, não trazendo qualquer prova documental, qualquer prova factual sobre supostos campos de concentração. E uma outra é um jornal chamado... são as publicações da Rádio Svoboda, ou seja, Rádio Liberdade, que é uma rádio fundada ainda nos anos 50 pela CIA, em Berlim Ocidental, que chegou a ser dirigida pelo lobo cinzento de Hitler, mestre da espionagem nazista Reinhard Gehrler, e essa rádio foi sempre voltada tanto para o anticomunismo quanto para a russofobia. Agora que a Rússia não é mais um Estado socialista, então eles focam, né, na russofobia, sempre publicando notícias mentirosas, pseudonotícias sobre a Rússia. Uma delas, por exemplo, foi a de que a seleção russa era racista, porque na seleção russa só jogava russo, né? Por essa mesma mentalidade, então também a seleção japonesa seria racista, já que lá só joga japonês, e a coreana também racista, já que acontece o mesmo. Apesar de que na seleção russa tem um brasileiro, Mário Fernandes, tem um outro brasileiro que é o Guilherme, né, goleiro, possui jogadores do Cáucaso, muçulmanos, cristãos, russos, né, o treinador Abkhazio, ou seja, o Cherchesov. Então, eu sugiro a você estudar a origem dessas notícias, acompanhar o nosso canal, claro, e sempre levantar o fato da violência doméstica contra os homens também. A Rússia descriminalizou a violência doméstica? Não. O que a Rússia tomou foi uma atitude pragmática, porque antes prendiam o marido, a família ficava sem um sustento e acabavam, né, todo mundo ficando na pior.